Fala, meus queridos piquiconheiros! Estou aqui gravando o segundo vídeo de hoje, mais um conteúdo para vocês, para falar de um tema muito importante. Aqui a gente fala potoca, mas é tudo importante, né? No fim das contas, galera, tudo aqui tem conhecimento atrelado, tem algo de valor para trazer para vocês relacionado ao mundo cripto, relacionado às finanças, trazendo aí o melhor dessa inovação, essa revolução tecnológica nas finanças, que mal começou. A gente acha que cripto, que Bitcoin já impactou o mundo, já impactou pra caramba. Porém, ainda não é nada perto do que vai ser. Isso aqui ainda não representa, esse mundo cripto ainda não representa quase nada do market cap global, porém, anotem minhas palavras, isso aí está muito próximo, né? Na verdade, conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo o quanto a tecnologia vai se consolidando, né? E o valor em si está mais na tecnologia, na minha visão. Claro que o Bitcoin é muito importante, né? As altcoins hoje têm um papel fundamental, as stablecoins trouxeram aí uma revolução nas finanças, um mercado que funciona de forma descentralizada, 24 horas por dia, 7 dias da semana, que aguenta a transação pra caramba, né? Porém, esse mercado ainda tem muito para crescer e é para isso que eu estou trazendo aqui conteúdo para vocês, para que você não fique por fora desse mercado, para que você tenha educação de qualidade, instrução de qualidade e conheça o melhor do mundo cripto. E hoje a gente vai falar sobre valorização do Bitcoin. Acabei de fazer um conteúdo aí sobre rebalanceamento de carteira, vou liberar aí para vocês e também estou fazendo esse agora na sequência, aproveitando a minha sexta-feira aqui para gravar conteúdo para falar sobre valorização do Bitcoin e valor nominal, o que é esse bendito valor, preço nominal, né? Porque, na verdade, a gente ficar olhando para quanto o Bitcoin vai valer em dólares pode não fazer muito sentido, né? Então vamos falar aí sobre a valorização do Bitcoin. Bitcoin é $1 milhão? Chega lá? 500 mil dólares? 200 mil dólares? Até onde pode chegar o preço do Bitcoin? E até onde isso importa, né? Entender o porquê o preço nominal muitas vezes não importa, que faz muito mais sentido a gente olhar para o preço real, para o poder de compra que o Bitcoin ou qualquer outro ativo tem, né? Então, o nosso conteúdo aqui tem por objetivo redefinir a nossa perspectiva sobre o valor do Bitcoin, focando no poder de compra e na depreciação das moedas fiduciárias, né? Entender o porquê as moedas fiduciárias são depreciadas de forma tão brutal, se a gente for olhar aí, né, dados de inflação, e o próprio poder de compra nosso. Olha quanto valia R$ 100 há 15 anos atrás, olha quanto vale hoje. E o dólar também não fica fora da dança, não. O dólar também se depreciou e se deprecia e vai se depreciar muito mais com o passar dos anos. E a gente vai ver o porquê disso hoje de uma forma simples, de uma forma direta, transparente e honesta com você, nosso seguidor, nosso piquiconheiro. Vamos comigo. Primeiro ponto ali, uma pergunta chave. Se o Bitcoin valer 1 milhão em 2030, qual será, 1 milhão de dólares, né? Qual será o poder de compra real desse valor? Esse é o ponto que a gente precisa refletir, né? Será que esse 1 milhão de dólares que o Bitcoin venha a valer em 2030, em 2025 mesmo, se chegar lá, né? Não acho provável, de forma alguma, não sou desses youtubers aí que vendem que o Bitcoin vai valer 200 mil em 2025, acho que não, nem acho que seja saudável para o ativo, né? Uma supervalorização dessa, já falei várias vezes sobre isso aqui, uma supervalorização tão rápida assim, geralmente é especulativa, né? Então não acho que vai chegar lá, porém se chegasse, né? Quanto valeria, né? Em 2030, quanto valeria? Vamos primeiro, para entender isso, entender como é que é precificado, como é que é dado o valor das moedas fiat. O que são as moedas fiat, primeiro, para quem não sabe? Acho que muita gente aí, né, já está aí no mundo das finanças, mundo cripto, já sabe o que é uma moeda fiat, uma moeda fiduciária. É uma moeda de banco central. Real, dólar, ien, peso, libra esterlina, são moedas, né, que são emitidas por bancos centrais. E elas não têm lastro desde 1971, se eu não me engano. Os historiadores me corrijam aí, com Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, que removeu o lastro do dólar ao ouro. Até então, cada dólar que existia no mercado precisaria ter uma reserva de ouro equivalente para ter o lastro daquele dólar. A partir daquele momento, Richard Nixon removeu esse lastro
para que se pudesse, né, ali naqueles momentos de guerra, Guerra Fria, emitir dólar à vontade, injetar dólar no mercado. E aí é que começa o problema. Se eu começo a injetar dólar no mercado, né, vamos supor o seguinte, eu tenho um apartamento para vender. Vamos entender a inflação de uma forma muito simples. O meu apartamento vale 100 mil reais e eu quero vender. E eu tenho 3 pessoas querendo comprar, o João, o Pedro e a Maria. Cada um dos 3 tem 100 mil para comprar. Então eu vou vender para qualquer um deles, tanto faz, né, o mesmo valor. Porém, suponhamos aí que o Banco Central emitiu muito mais dinheiro, né, emitiu dinheiro e começou a injetar dinheiro no mercado, e o Pedro foi lá e pegou um empréstimo de 200 mil. Né? Então o Pedro agora tem 300 mil no bolso. Né? E esse dinheiro foi criado do nada. Naquele momento, o Pedro tem um poder para comprar maior do que o João e a Maria. E naquele momento eu vou vender para quem? Eu só tenho um apartamento, eu não tenho 2 para vender. A demanda está ali e a oferta continuou congelada. Eu só tenho um apartamento para venda. Então, naquele momento, o Pedro tem um poder de compra a mais. Ele pode me oferecer 200 mil. Então, o preço do apartamento foi para 200 mil. E é mais ou menos esse processo que ocorre. Quando eu injeto mais dinheiro no mercado, a quantidade de bens a serem comprados, de sacos de arroz, de sacos de feijão, de carros, não aumentou proporcionalmente ao dinheiro que foi injetado. Foi gerada uma riqueza do nada. Isso fez com que a quantidade de bens ali disponíveis fosse mais disputada e eu tivesse mais dinheiro injetado de alguma forma do nada no mercado. Por consequência, o que vai acontecer? O valor daqueles bens vai ter que subir para acompanhar essa quantidade maior de dinheiro injetado no mercado. Então esse é um movimento que ocorre naturalmente quando eu tenho dinheiro gerado, quando eu imprimo. Quando o Banco Central vai lá e imprime mais dinheiro, ele está desvalorizando o dinheiro de quem está segurando aquela moeda, de quem tem reais no seu bolso, de quem tem dólar no seu bolso. Toda vez que o governo vai lá e injeta mais dinheiro no mercado, ele não está, né, ele está criando uma riqueza do nada. Porém, a quantidade de bens, de insumos disponíveis no mercado é a mesma. Isso faz com que o valor do dinheiro seja, né, decrescente, que o valor seja perdido, né, a partir dessa injeção de capital. E esse é o problema, né? Esse aí é o problema da inflação programada. Os governos imprimem moeda para cobrir os déficits, para pagar suas dívidas, para gerar empréstimos, para aquecer o mercado, e eles acabam reduzindo o poder de compra ao longo do tempo. E uma observação que eu coloquei aqui, pessoal, isso não é de todo ruim. Eu não creio que todo governo tenha que usar Bitcoin, né, que o governo não possa imprimir moeda do nada. Vou dar um exemplo em que isso aí é positivo, que pode ser positivo. Né? Situação de uma pandemia, por exemplo. Vamos supor de um governo que só tem Bitcoin nas suas reservas, que ele não tem como gerar algum tipo de impressão de dinheiro, que ele não consiga injetar dinheiro na economia. Esse governo também não consegue fazer um empréstimo com outro governo, não consegue fazer nada. Numa situação de pandemia, ele precisa comprar vacina, ele precisa pagar dívidas, ele precisa de algum jeito resolver uma situação para que não se caia num caos social generalizado. Nessas ocasiões, faz sentido sim, na minha visão, que o governo tem esse poder de moeda fiduciária. Então eu não sou contra abolir totalmente as moedas fiduciárias, eu sou um apaixonado pelo Bitcoin, pela tecnologia, pela filosofia do Bitcoin. Né? Não é a tecnologia perfeita, porém eu sou um grande entusiasta, porque eu vejo grande valor nisso, mas não sou a ponto de chegar e dizer que o Bitcoin tem que ser utilizado por todos os governos e que não podem haver moedas fiduciárias. Não vou por aí. Né? Eu acho que esse poder de imprimir moeda, de injetar capital no mercado para evitar colapso social é, em dados momentos, sim benéfico. O problema é que isso é feito de forma totalmente descontrolada. Né? Toda vez que se tem um problema, que se precisa de qualquer coisa, eu gero mais dívida pública. Eu vou lá e imprimo mais dinheiro, que é o que está ocorrendo em praticamente, né, todos os governos. Se a gente pega Brasil, está assim totalmente descontrolado. Se a gente pega Estados Unidos, vamos até falar disso daqui a pouquinho, Donald Trump com um plano aí, projeto de lei para aumentar a dívida dos Estados Unidos, que já passa dos 30 trilhões de dólares, em mais 2 ou 3 trilhões de dólares, vamos ver a notícia aí daqui a pouquinho, nos próximos 10 anos. Né? Então, de onde vai surgir dinheiro para cobrir essa dívida? Né? Vai se imprimindo mais e mais dinheiro de forma
descontrolada, e essa é a grande ilusão das moedas fiduciárias. E um dado aqui importante, que tem aqui até o artigo, né, o conteúdo aqui da XP, um relatório, mais de 50% de todo o dólar circulando no mercado foi impresso desde 2020. Então, quantos anos o dólar existe? Né? Mais de 200 anos, nem sei, se eu não me engano, o dólar vem de 1.600 e pouco. Confirmei o dado aí, né? Muitos anos. Porém, 50% do que está em circulação hoje foi impresso desde a pandemia, desde 2020. Então, isso aí é muito problemático. O mesmo dado, se a gente for pegar para analisar a dívida pública dos Estados Unidos, né, que já passa dos 30 trilhões de dólares, ela também, a maior parte dela, foi de poucos anos para cá. Né? Eu não vou pegar, não tenho os dados aqui na ponta da língua agora, porém, qualquer um de vocês que pesquisar isso aí vai confirmar com fontes verídicas. Isso aí está no site que divulga a dívida americana em tempo real. Vocês vão ver que a maior parte da dívida foi gerada de pouquíssimos anos para cá. Então, esse processo de empilhamento de dívidas, de impressão de moeda descontrolada, uma hora vai dar ruim. Por isso que o Bitcoin é uma aposta contra o sistema financeiro global. Quando você compra Bitcoin, você está estacionando o seu dinheiro em um ativo que não tem um supply ilimitado. Já as moedas fiduciárias têm um supply ilimitado e o seu potencial de desvalorização é infinito. Conforme você imprime mais, você vai desvalorizando infinitamente. Né? E quando é que as moedas colapsam? Né? Algumas lições aí do passado. Quando é que a gente viu moedas fiat, moedas fiduciárias colapsarem? 3 casos aqui, e um deles eu peguei até do século III, que não é uma moeda fiat, por favor, né? Não dá para chamar de moeda fiduciária a moeda de Roma no século III, porém um exemplo é válido. Vamos lá. Primeiro caso, Zimbábue, em 2008. Hiperinflação de 89,7 sextilhões ao ano. Ou seja, o dinheiro reduzido a pó. Vamos dar uma bicada na água, galera? Tem uma bicada no seu cafezinho, no seu chá. Hoje eu não estou com um cafezinho aqui, que como eu disse no vídeo anterior, já bebi café demais. Já tá bom por hoje, né? Mas então a hiperinflação de 89,7 sextilhões por cento ao ano. Tem noção do que é isso? Notas de 100 trilhões valiam menos que um pão. Então esse aí é um caso extremo, né? Esse aí é um caso extremo. Venezuela, de 2017 para 2023, inflação acumulada de 1 milhão%. Não tem poupança que segure isso aqui. E mesmo no Brasil, hoje também a poupança não acompanha a inflação. Se você tem dinheiro na poupança, em qualquer tipo de investimento tradicional aí, o seu investimento não acompanha a inflação. Você está perdendo dinheiro mês a mês, dia a dia, ano a ano, né? E um outro caso aqui, Roma no século III. Nesse período aí não se pode chamar de moedas fiduciárias, né? Isso aí é um conceito moderno. Porém, em Roma no século III a gente teve uma queda muito grande do Império Romano, o Império Romano caiu, né? E um dos motivos, não se pode dizer que foi o único motivo, porque tem vários motivos que atrelaram, né? Um atrelado ao outro foi gerando essa queda. Porém, uma cunhagem excessiva de moedas. Na época, a moeda era feita com metal mesmo, né? Prata, ouro e tudo mais. E aí o que se fazia é pegar as moedas que estavam recolhidas, né, pelo Império Romano, elas eram raspadas em volta, né? Raspava-se em volta da moeda para poder imprimir mais moeda, no caso cunhar, né? Porque era feito com metal. E o que se aconteceu foi que quem tinha a moeda romana foi se desvalorizando o valor da moeda, porque foi tirando o valor do metal precioso, da prata, do ouro, que estava ali, né? Foi ficando cada vez mais leve cada moeda que tinha ali. Isso foi gerando um processo de inflação, já que você tinha mais moeda no mercado. E é por isso, justamente, uma curiosidade aí, que o seu real, a sua moedinha de real, ela tem um serrilhadinho em volta, né? Muitas moedas aí têm um serrilhado em volta, porque isso aí indicava que a moeda não foi raspada, né? Isso aí historicamente foi uma tradição que foi passada. As moedas desde o Império Romano começaram a ter esse serrilhado em volta para indicar que a moeda não foi raspada. No caso, hoje não temos mais moeda com metal nobre, né? Não se usa mais ouro para fazer. Porém, essa tradição no formato da moeda persistiu aí até hoje. Curiosidade, né? Mas continuamos, né? Governos abusam do poder de imprimir moeda e o Bitcoin é uma resposta a isso. O Bitcoin é uma defesa para que as pessoas possam se defender, né, desse ataque programado às moedas fiduciárias, né? Então o Bitcoin é uma resposta a esse abuso de poder. Bitcoin, o ouro digital em um mundo de papel moeda. Por que ele é considerado um ouro digital?
estamos fazendo todo esse raciocínio para chegar no ponto de entender o porquê não interessa se o Bitcoin está valendo $1 milhão. Quer dizer, interessa, mas a que ponto interessa? O quanto 1 milhão está valendo, né? Para poder, em termos de poder de compra. Então, vamos lá, seguindo o raciocínio, galera. Por que ele é considerado ouro digital? Primeiro, supply fixo. O Bitcoin tem 21 milhões de Bitcoins disponíveis. Quer dizer, hoje são 19 milhões. Porém, no final de todo o processo de halving, quando todos os Bitcoins tiverem sido minerados, aí a gente vai ter 21 milhões. Na verdade, já falamos isso aqui, é menos do que isso, porque um volume muito grande de Bitcoins já foi perdido, né? As pessoas perderam acesso às carteiras, então o Bitcoin é mais escasso do que os 21 milhões. Então, isso aí contra um suprimento ilimitado de moeda fiat. É aquele velho ditado, né? O Bitcoin não tem teto, porque as moedas fiat não têm fundo. Então, o quanto o Bitcoin pode valer não tem limite, porque o quanto as moedas fiduciárias podem desvalorizar também não tem limite. O halving, né, que é o processo de redução programada da emissão, de 4 em 4 anos a emissão do Bitcoin, o quanto os mineradores são remunerados por minerar os blocos, essa remuneração é reduzida pela metade de 4 em 4 anos. Então, o próximo é em 2028. E um dado importante aí, desde 2020, a base monetária do dólar cresceu mais de 50%, enquanto o supply do Bitcoin cresceu apenas 6%. Então, a gente compara aí o quanto o Bitcoin tem um supply que ele vai sendo reduzido conforme o tempo passa, vão sendo emitidos cada vez menos Bitcoin até chegar nos 21 milhões de Bitcoin emitidos, menos os Bitcoins que foram perdidos, extraviados e tudo mais, enquanto a moeda fiduciária cada vez mais ela é mais emitida de forma descontrolada, fazendo com que a gente veja esse processo de inflação preocupante, né? No mínimo preocupante. E aí agora a gente chega nessa reflexão. 1 milhão em 2030, né? $1 milhão em 2030, quanto vale hoje? Né? Vamos fazer essa comparação. Hoje a gente tem uma inflação média anual nos Estados Unidos de 7 a 8%. Essa média é de 2020 a 2025. Então, o mesmo $1 milhão hoje valeria em 2030, seguindo essa tendência de 7 a 8%, 712.986,18 dólares. Então, a gente vê aí uma perda de praticamente 30% do valor do dólar nos próximos 5 anos somente, né? Isso considerando a inflação de 7 a 8%. Se essa inflação foge do controle, como é o caso do Brasil hoje, de vários outros países, né? Isso aí pode ser ainda menos, né? Então, o ponto é, o Bitcoin pode sim valer $1 milhão e eu creio que ele vai chegar nisso. Mas quanto vai valer $1 milhão nesse momento em que o Bitcoin chegar a valer $1 milhão? Será que ele vai valer $1 milhão hoje? Por isso que faz muito mais sentido a gente olhar para o Bitcoin, começando a olhar as coisas, o valor das coisas, pensando talvez em satoshis, ao invés de pensar em dólar. Que é uma forma de precificar muito mais chumbada, né? Muito mais sólida, ancorada, um valor real de compra que não se deturpa tão facilmente, né? E aí chegamos à conclusão, o preço nominal do Bitcoin é irrelevante sem você analisar a depreciação da moeda fiat. Analise o Bitcoin com o real, por exemplo. O Bitcoin hoje está valendo, acho que quase 600 mil reais, né? E pode valer $1 milhão rapidamente, mas o que vai valer $1 milhão daqui a pouco? Se continuar nesse processo louco aí que a gente vê de desvalorização, de inflação descontrolada. Então não adianta nada o Bitcoin valer $10 milhões se o $10 milhões não comprar nem um pão, né? Esse é o ponto que nos interessa. E aí, por fim, só retomando aqui o contexto do privilégio exorbitante do dólar. Isso aí é um livro, pessoal, que vale muito a pena que vocês deem uma lida, que fala muito sobre esse privilégio exorbitante do dólar, de ter sido a moeda desde os anos 50, né, com o maior poder global, com a maior influência, né, global e tudo mais, sendo usada pelos governos, pelas instituições e tudo mais, né? Será que a gente está chegando no fim desse privilégio do dólar, né? Pegando aí o contexto, a gente vê hoje que a dívida do ZEL, né, dos Estados Unidos, já ultrapassa 36 trilhões. Né? Aqui o dado mais preciso, que é 122% do seu PIB.
A tendência de países como China e Rússia diversificarem suas reservas com ouro e yuan, né, reduzindo a dependência do dólar. A gente vê muito essa tendência, até mesmo o Bitcoin. A gente vê que Rússia e China, né, pelo que tudo indica, né, ainda não é confirmado publicamente, Rússia, China, Índia já fazem liquidação de dívida utilizando o Bitcoin, mesmo que seja para depois, no final, converter para sua moeda própria, né? Porém, utilizando o Bitcoin como sistema de pagamento. E a gente vê uma queda do dólar muito grande aí, né? Possível queda nos próximos anos. E o Bitcoin é uma opção de hedge, de seguro, vamos pôr aí como se fosse um seguro, contra o colapso fiscal global, contra esse movimento desenfreado de impressão de papel moeda. E por fim, né, Bitcoin não é sobre preço, é sobre liberdade. Então, a moeda fiat ela perde valor e o Bitcoin preserva a sua escassez. O foco nosso é muito mais na proporção do Bitcoin em nosso patrimônio e no seu poder de compra e não no preço nominal dele comparado a uma moeda fiduciária. E por fim, não especule no preço somente. É bom que o Bitcoin seja valorizado, porque isso nos permite converter o Bitcoin em uma moeda fiduciária para melhorar a nossa vida, ou mesmo para fazer um empréstimo utilizando o Bitcoin como garantia e pegando moeda fiduciária para poder fazer uma melhoria de vida, comprar uma casa, um carro, fazer um investimento, pagar a faculdade do seu filho, o que você quiser. Isso é interessante. Porém, olhar só para quanto o Bitcoin está valendo em relação à moeda fiduciária pode não dizer muita coisa se essa moeda fiduciária estiver extremamente desvalorizada. Então, utilize o Bitcoin também como uma forma de proteção contra a irresponsabilidade monetária dos governos, né? Se eu não me engano, tem até algum jornalista, né, vou pesquisar depois e trago para vocês mais precisamente, que falou que o Bitcoin é um seguro contra a estupidez humana, algo nesse sentido, não exatamente com essas palavras, mas faz sentido. Né? E aí, trazendo mais alguns números, o dólar perdeu 96% do seu valor desde 1913, que foi a criação do Fed, que é o Banco Central Americano. Então, de 1913, né, vamos pôr aí 112 anos, o dólar perdeu 90% do seu valor. O Bitcoin valorizou 200.000% em 10 anos, de 2013 para 2023. Aqui, lembrei por que eu falei dessa frase, é porque eu tinha colocado no slide. Tem vez que eu monto esses slides aqui, eu vou conseguir gravar só daí dias, semana, acabo esquecendo. Galera, aqui ó, foi esse jornalista, Max Kaiser. Bitcoin é um seguro contra a estupidez humana. Você prefere confiar nos governos ou na matemática? Essa é a indagação que eu trago para vocês. E para fechar nessa indagação, tá aqui um projeto do nosso laranjão, né, malandro pra caramba, tá ali quebrando pau agora com o Elon Musk expondo todos os podres, depois de ser decepcionado pelo Trump. Né, para mim a decepção já veio lá de trás, já não confiava, já não gostava do Trump, né? Depois da moeda Trump, daquele golpe lançado ali por ele antes da sua posse, um dia antes, 2 dias antes, aquilo para mim já foi um absurdo. Porém, isso aqui só reforça, né, os absurdos que eles têm feito, né? Aqui a gente vê agora uma notícia da Infomoney, né, que não está só na Infomoney, só peguei de lá. Mas falando do mega projeto fiscal de Donald Trump, que tem um projeto com mais de 1000 páginas que ele passou na calada da noite, que adiciona ali 2,4 trilhões de dólares à dívida dos Estados Unidos nos próximos 10 anos, se eu não me engano. Vocês acham que eles vão pagar essa conta de que jeito? Imprimindo mais dólar infinitamente, enquanto for possível, enquanto não colapsar, pode ter certeza que eles vão estar ali imprimindo, gerando dívida e metendo ficha ali, até uma hora o negócio dá problema, né? É isso aí, não vamos falar palavrão que é para não desmonetizar isso aqui futuramente. Então, é isso, galera. Trouxe aqui mais um conteúdo, mais uma análise para vocês sobre o Bitcoin, trazendo mais consciência sobre valor, sobre o que é o real valor aí monetário, né? O processo de inflação e tudo que a gente vê ocorrendo aí, essa sacanagem que é feita mesmo com a sociedade, comigo, com você, com todo mundo aí que utiliza o sistema monetário global, é uma sacanagem tremenda, né? A gente vê assim que, de fato, a população cada vez fica mais pobre, que esse processo de empobrecimento é programado, é sistemático e que a gente tem alguns recursos
para se defender contra isso. O mercado cripto é um deles, né? O Bitcoin é uma dessas formas aí. Não é a prova de tudo, porque nada é, não existe garantia 100%, porém, na minha visão, é a melhor opção. Quem aposta aí no longo prazo é no Biticas. E se você curtiu, se você gosta desse conteúdo aqui, novamente, repete aquela ladainha, deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário, fala o que você gostaria de ver aqui. Muito obrigado pela sua participação, fico muito feliz com a participação de cada um de vocês. Esse aqui é um canal que é feito com muito trabalho duro, de graça, não cobro nada de vocês. A única forma de você pagar aí de coração esse conteúdo é deixando o seu like, se inscrevendo, interagindo, né, e passando adiante aí essa mensagem se faz sentido para você. Beleza? Aquele abraço, até o próximo vídeo. Vamos falar em breve de bots de rebalanceamento de carteira e de trading, da utilização de inteligência artificial para trazer aí, né, mais automação, mais autonomia, mais praticidade nos seus investimentos. Tamo junto, aquele abraço.